Abre comigo aí Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Vamos para as Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 4. A Bíblia diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por você agora, se você puder curvar sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de mais uma vez estarmos reunidos como igreja. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Quanta graça foi derramada nesse ano sobre a nossa vida. Obrigado por isso. Obrigado pela igreja a qual o Senhor nos colocou. Obrigado pelo alimento da palavra que traz vigor para o nosso espírito, transformação para quem nós somos. Nossa oração é para que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor. Abre a nossa mente, dilata o nosso coração, a fim de que saiamos aqui transformados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Conduza-nos, Espírito Santo, e faça aquilo que homem nenhum consegue fazer na força do próprio braço. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento e guia-nos na Tua palavra, que é a verdade. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou alguns meses, algumas semanas, melhor, meditando acerca do livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele é totalmente profundo quando ele vai falar acerca da obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. É como se o autor ele é desconhecido, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. É como se o autor de Hebreus estivesse fazendo um contraponto entre o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento, sangue de bodes, de touros, de ovelhas e de cordeiros, com o sacrifício de Cristo Jesus, e qual desses sacrifícios se torna mais eficiente para a salvação daquele que crê. E logicamente todos nós sabemos, conforme o texto lido, que Deus não se agradou do sangue de animais, mas se agradou do sangue do seu próprio Filho. O texto que nós lemos especificamente vai mostrar então a supremacia do poder de Cristo em nos salvar pela sua morte e pela ressurreição. Salvação essa que é dada a nós gratuitamente pelos méritos de Jesus. Não tem nada que você pode fazer na sua vida para conquistar ou obter essa salvação na força do seu próprio braço, mas a salvação que foi dada a nós é um presente que foi dado gratuitamente pelos méritos de Jesus. Um outro texto que eu queria olhar com vocês acerca da expiação dos nossos pecados, ou então da restauração do relacionamento de Deus para com a humanidade, está um pouquinho abaixo, versículo 12 até o 18, Hebreus 10, 12 até o 18. A Bíblia diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado.
Esse texto especificamente, ele vai então nos trazer a consciência de que agora, por meio do Espírito Santo, a lei que antes estava escrita em uma tábua ou então em tábuas de pedras foram escritas no nosso coração. A dinâmica da leitura de Hebreus, ela é um pouquinho diferente da leitura dos outros livros, porque você imagina comigo que o autor de Hebreus está explicando para a nação de Israel qual é o significado da morte e da ressurreição de Cristo e como que se dá a salvação por meio de Cristo Jesus. Uma das coisas básicas quando nós vamos pensar sobre interpretação bíblica é que sempre que nós chegamos ao texto, nós chegamos carregados com os nossos preconceitos e com os nossos pressupostos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um judeu de fato, mas você vai perceber que a bagagem ou a lente pela qual ele olha para o texto é muito diferente da forma que nós brasileiros olhamos para o texto. Então, sempre que nós estamos pensando acerca de Hebreus, nós precisamos tentar fazer um exercício de compreender o porquê que o autor de Hebreus faz tanta referência ao Antigo Testamento. Ele queria provar, ou ele queria, esclarecer para a nação de Israel, ou para os hebreus que haviam se convertido ao Evangelho, que o sacrifício do Antigo Testamento era ineficiente no que diz respeito ao aspecto de salvação. Somente o sacrifício de Cristo pode salvar. E agora, a lei que antes estava exposta ou externa, é impressa dentro do coração de todo aquele que crê, por meio do Espírito Santo. Algo que hoje em dia talvez nós chamamos de intuição. Quando você faz algo de errado, ou quando você está sendo tentado, aquela intuição de não se fazer é também obra do Espírito Santo que te leva a refletir sobre aquela prática determinada. Agora, Hebreus capítulo 10, um pouquinho mais para baixo, no versículo 19, nós temos aquilo que os teólogos chamam do resumo do livro de Hebreus. Então, se nós fôssemos resumir a teologia do livro de Hebreus, nós poderíamos pegar especificamente Hebreus capítulo 10, versículo 19. A Bíblia diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a confiança a qual nós nos apegamos para adentrarmos ao santuário do Senhor, ou então diante da presença de Deus, é a confiança que nós temos nos méritos e no sangue de Jesus, que nos redime do pecado e nos coloca em uma posição de santificados. Então escuta, se hoje você... Vou reformular. Hoje, todos nós que estamos aqui, e se você está em Cristo, logicamente, a sua posição é de santo diante de Deus. E talvez você pode falar: Léo, mas é que hoje eu dei uma vacilada grande. Meu irmão, escuta, nós estamos em uma dupla posição. Nós estamos santificados por meio de Cristo Jesus, o que nos dá livre acesso a Deus pelos méritos de Cristo, mas ao mesmo tempo estamos em um processo de santificação que gradativamente vai ganhando forma em nós por meio da ação do Espírito Santo. Agora, uma coisa que você precisa registrar dentro do seu coração é que a salvação foi dada a nós somente pelos méritos de Jesus, somente pelo sacrifício de Cristo. Compreenda que os aspectos da lei não têm poder para nos salvar, mas somente para despertar o pecado dentro de nós e para nos trazer a consciência de quão mal nós somos e de quão necessitados de um Salvador nós somos. Então, que fique claro, Cristo é o único Salvador da humanidade. Cristo é a única forma de expiação dos nossos pecados, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o autor de Hebreus, na construção do seu livro, ele vai desaguar e afunilar em uma prática de vida. Então, para pensar comigo, é como se estivesse numa... Agora na internet está muito no Reels. Geralmente eles fazem recorte do Clóvis, do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella, do Pondé, e aí fica lá aquelas palavras mais bonitas que você nem entende. E você fica: meu Deus,
Que beleza! Só que a pergunta que nós precisamos fazer é: como que isso muda a minha segunda-feira? Como que vai alterar a minha forma de trabalhar amanhã, a minha forma de estudar amanhã, a forma dos meus relacionamentos interpessoais, seja com a minha esposa, ou então das mulheres com o marido, com os meus amigos? A grande questão é, à luz disso tudo que o autor de Hebreus tem nos explicado, acerca da diferença do sacrifício do Antigo e do Novo Testamento, o que isso vai transformar a minha vida de forma prática? Por isso que o autor de Hebreus continua, agora capítulo 10, versículo 24. Ele fala o seguinte: cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, quando o autor de Hebreus vai falar, a prática de todo esse conceito que foi explicado para vocês, está resumido nessa parte. Presta muita atenção, eu vou ler novamente. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E eu quero focar no versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então eu quero pensar com vocês hoje, de forma muito breve e didática, nessa advertência bíblica. Na advertência que o autor de Hebreus nos dá acerca de não deixar de nos congregar. Congregar é também um fruto da salvação de Cristo Jesus. Congregar também uma parte da revelação que você foi salvo por meio de Cristo Jesus. Agora, de início para nós pode parecer muito simples. Talvez você está pensando assim, entendi, é uma advertência bíblica que eu não posso deixar de congregar. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, então talvez você pode pensar assim, eu estou reunido como igreja, eu estou congregando, então eu estou cumprindo aquilo que as Escrituras estão falando. Sim, em partes. Porque um vício que nós precisamos quebrar dentro de nós, gente, é de definirmos os conceitos bíblicos conforme a nossa própria experiência. Escuta, talvez ao longo desses 7 anos eu falei isso 1 milhão de vezes, vou falar mais uma vez hoje pela última vez. A palavra que você tem nas suas mãos, ou então no seu celular, não é a palavra do Leonardo, do Tiago, do João, da Maria, da Ellen, do Fábio, ou de qualquer outra pessoa que temos aqui. A palavra que nós temos em mão é a palavra de Deus. Logo, precisamos compreender o conceito nos parâmetros aos quais o próprio Deus estabeleceu. Então, quando nós vamos pensar sobre nos reunir como igreja e congregar, a pergunta é, o que Deus considera como congregar? O que Deus considera como reunir como igreja, como família? Porque a problemática da nossa vida está em 2 perguntas. Será que congregar é somente a reunião de pessoas em um lugar geográfico? Será que congregar significa reunir um monte de gente em um prédio? Será que se reunir como igreja é somente juntar um povo em uma casa? Será que quando o autor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse texto, ele tinha em mente somente uma reunião de gente geograficamente falando? E essa é a grande questão. E interpretar o texto bíblico conforme o nosso parâmetro ou o nosso viés é uma distorção daquilo que Deus está falando. Então, por vezes, nós podemos estar fazendo uma coisa errada, pensando que a coisa está certa. Então, a questão toda hoje aqui é pensar, o que é congregar? Nós precisamos aprender conforme o conceito bíblico, os parâmetros bíblicos, o que significa congregar. Porque essa obra magnífica de Deus de nos salvar por meio de Cristo Jesus e de restaurar o relacionamento de Deus para conosco, também envolve um segundo aspecto. Não é somente o relacionamento de Deus e humanidade que foi restaurado. Agora o relacionamento de humanidade com humanidade também foi restaurado por meio de Cristo Jesus. Então, congregar no aspecto bíblico, não é somente estarmos juntos geograficamente, mas sim sobre termos profundo afeto e sentimento de compaixão uns pelos outros.
Perceba que congregar, reunir como igreja, envolve afeições do coração. Congregar e reunir como igreja envolve profundo afeto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você vai ter afeto pela pessoa que está sentada na sua frente? Talvez você nem sabe o nome dela. Talvez a pessoa que está do seu lado, você nem sabe o nome dessa pessoa. E aí nós vamos falar que a gente está fazendo o quê? Vivendo igreja, segundo os próprios parâmetros. Só que os parâmetros humanos são enganosos. O nosso desafio é compreender como que Deus estabeleceu a verdadeira vida de igreja, que não envolve somente a reunião em um lugar geográfico, a reunião em um prédio, a reunião em uma casa. Envolve entrelaçar afetos e afeições do coração. Envolve termos profunda compaixão uns pelos outros. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Se eu pudesse definir um tema, eu definiria como congregar é. Congregar é. E o primeiro ponto está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Abre comigo aí. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 26. Primeiro ponto dessa pregação é então, congregar é edificar um ao outro. Vou repetir. Primeiro ponto dessa pregação é congregar, é edificar um ao outro. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: o que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele fala em línguas e outro ainda faz interpretação. Que tudo seja feito para a edificação da igreja. Efésios capítulo 14, versículo 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ambos os textos que vai fundamentar esse primeiro ponto que eu queria pensar com vocês, que seria congregar e edificar um ao outro, vai nos trazer um aspecto que envolve responsabilidade. Então escuta, quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem línguas, outro tem interpretação. E no texto de Efésios, Paulo fala também que pelo auxílio de todas as juntas, pela justa cooperação de cada parte, o corpo de Cristo vai edificando e amadurecendo a si mesmo. Gente, de forma muito amorosa e de forma muito pastoral nesse momento, eu queria falar para vocês que congregar vai muito além de participar de uma reunião religiosa aos domingos. Congregar é assumir a responsabilidade de cuidado mútuo entre nós como família de Cristo Jesus. Talvez você participe, ou talvez o seu contato com a igreja envolve um dia da semana no domingo em um culto que cumpre parte da vida da igreja. E nesse caso, de forma muito sincera e muito cuidadosa, nós não podemos falar que fazemos parte da igreja, sendo que temos um encontro semanal com a igreja totalmente de forma impessoal. Porque ambos os textos vão nos trazer a consciência de que se estamos vivendo igreja, se faz necessário uma palavra: responsabilidade de edificação mútua. Então escuta, o irmão que está sentado ao seu lado, ou a irmã que está sentada ao seu lado, é tua responsabilidade cuidar, discipular e edificar essa pessoa. Porque cada um contribui no amadurecimento do corpo, conforme o seu dom. Cada um trabalha na justa cooperação de cada parte, visando o amadurecimento da família da fé. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala o seguinte, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Sabe, às vezes me preocupa um pouco, quando existem encontros não formais da igreja institucional, eu digo, encontros de amigos espirituais, de irmãos na fé, ou irmãs na fé, e talvez
os assuntos que correm lá é sobre tudo, mas não tem uma fala acerca de Cristo Jesus. Não tem uma fala que traz edificação de fé literal. Eu não falo de você, sabe o que está escrito no texto de fulano, tal, tal. Não. É tipo assim, você perceber nas palavras que estão sendo ditas o amor de Cristo no coração daquela pessoa. Teve um casal agora, um casal que se tornou um casal oficial, o Robson e a Thalita. Thalita está vindo congregar com a gente aqui na família de Zascope. E o Robson, um irmão muito querido, me acompanhou muito nas minhas viagens aí, quando eu estava ministrando fora. E eles se casaram na segunda-feira, obrigado. Na segunda-feira. E aí eu estou sempre conversando com ele, aí mano, tudo bem? Como é que tá as coisas e tal? Tudo bem, como é que tá? Gente, na mensagem do WhatsApp, você percebe o mel da lua de mel. Aquele diálogo melado, doce, do amor novo ali daquele casal. E ele fala da sua esposa, agora a sua esposa, se refere a ela como esposa. Antes era a Thalita, agora é a esposa. Isso mostra o amor do Robson ali nas palavras encharcadas de sentimento pela Thalita. A grande questão é, quando nós estamos conversando acerca de Cristo, será que existe mel nos nossos lábios? Será que existe afeições? Será que a gente consegue olhar um pro olhinho do outro quando a gente está falando do nome de Jesus e ver o olhinho brilhar? Ter aquele encanto profundo acerca do nosso Senhor? Sabe, meus irmãos, você quer ver se uma igreja, e agora eu vou referir aqui ao nosso contexto. Você quer ver se uma igreja está consumindo, lendo e devorando a palavra de Deus? Mostra para a gente quais são os conteúdos das nossas conversas. Sabe por que a fofoca é uma praga que consome a igreja? Porque nos falta dedicação com a palavra de Cristo. Pois se o nosso coração está cheio da palavra, o transbordar natural das nossas conversas também seria a palavra de Cristo. Só que se os nossos corações estão vazios da palavra de Cristo, o transbordar das nossas conversas vão ser palavras humanas. Então talvez você é fofoqueiro, ou você é fofoqueira, porque te falta habitar a palavra de Cristo no seu coração. Só que essa questão, gente, nós estamos falando que nós vamos ser igreja, que nós estamos ser igreja, envolve responsabilidade. Envolve cuidarmos uns dos outros e lidar e responsabilizar pelo comprometimento, com comprometimento do amadurecimento de todas as pessoas. Sabe, a pergunta que fica às vezes é, qual é o antídoto para a apostasia? Apostasia, talvez você está aqui, você é novo na fé, ou então você nunca veio numa igreja. Apostasia é o termo técnico usado para falar sobre abandonar a fé, sobre perder-se no meio da correria e do dia a dia e deixar Deus de lado ou esquecer do Senhor. Apostasia nada mais é do que perder a fé. E a grande questão é que às vezes a gente fica pensando, como é que eu me protejo, como é que eu cuido da minha fé? Leio o livro de apologética, faço um curso de teologia, venho mais participar, ouvir pregação? Também você pode fazer essas coisas. Mas o próprio autor de Hebreus vai nos trazer o antídoto divino, celestial, para nos preservar da apostasia. E ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, agora, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o autor de Hebreus está falando quer preservar a sua fé? Quer ter uma vacina anti-apostasia? Viva comunhão de igreja. E viver comunhão de igreja só se dá se nós rasgarmos da nossa lista de frases que cada um cuida da sua vida. Viver a igreja é nós estarmos tão próximos, tão juntos, ao ponto de cada um olhar para o olho do outro e falar, amigão, tem um pecadinho aí, hein, cara. Nós precisamos lidar com isso aí. Ô mano, isso que você falou, ô minha irmã, isso que você falou, ô meu amigo, isso que você falou, isso que você agiu, o que você quis dizer com isso? Por que você agiu dessa forma? Isso é viver da igreja, porque é no meio da comunhão que Deus nos preserva da apostasia. O pecado, gente, é como se fosse uma ferramenta de cauterização do coração. Sabe quando você queima um lugar, talvez num fogão, alguma coisa quente, e aquele lugar fica seco, parece, né? Fica morto, você perde a sensibilidade. O pecado, ele tem essa eficiência dentro do nosso coração.
É como se fosse uma ferramenta de cauterização que a cada toque vai endurecendo ao nosso coração. Só que, imagina só que hoje você comete um ato pecaminoso. E vamos lá, todos nós pecamos. Isso é válido para todo mundo. Gente, eu ouso dizer que parte do amadurecimento da liderança dessa casa depende de você se levantar responsável e corresponder com o seu dom naquilo que diz respeito à edificação dessa família. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Nós carecemos da graça de Deus e do cuidado mútuo entre nós. Para quê? Para que no momento que a gente vê o irmão ou a irmã tendo um desvio naquilo que as Escrituras nos chamam a fazer, a gente fala: ô meu irmão, vai por aí não, cara, é muito perigoso. Mas sempre num coração de amor, sempre num coração de compaixão, tendo em vista a responsabilidade de cuidado mútuo, não permitindo que a apostasia seja um parasita que vai gradativamente tomando conta do nosso coração. É vivermos comunhão tão profunda, ao ponto da gente poder colocar o dedo na sua ferida, e de você poder colocar na nossa, e de termos conversas desconfortáveis, e chorarmos juntos, e talvez brigarmos em alguns momentos, mas que tudo seja feito para a glória de Deus, para a edificação e para o cuidado. Por quê? Porque existe amor. Amor entre nós de família, responsabilidade entre nós como corpo de Cristo. Sabe, ouvir uma pregação, que é isso que vocês estão fazendo nesse momento, cumpre parte da edificação do corpo de Cristo. A outra parte consiste em animar uns aos outros todos os dias. O primeiro ponto dessa pregação, então, é congregar é edificar um ao outro. Mas o segundo ponto é congregar é cuidar também do imaturo. Esse ponto, ele tem um pouco de semelhança ao primeiro ponto, mas é um detalhe que eu queria ver com vocês. Romanos capítulo 14, versículo 19. Abre comigo aí. Romanos 14, 19. A Bíblia diz: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. O segundo ponto dessa pregação, então, é congregar é cuidar do imaturo. Quando as Escrituras vai se referir a uma conversão de coração, ela vai se referir com um termo chamado novo nascimento. Então, todos aqueles que têm contato com uma criança, percebe como que a criança precisa aprender a viver com aquele que já é maduro. Não é diferente quando você nasce de novo. Hoje mesmo estava recebendo um amigo de infância, desde os 5 anos de idade nós somos amigos, e ele está então nesse processo de conversão. Cristo tem conquistado o coração dele gradativamente, e ele tem dado sinais do novo nascimento. Só que hoje a gente estava almoçando junto, e a gente conversando, e a cada 3 palavras um palavrão, a cada 3 palavras um palavrão. E eu ali ouvindo e tal, e o que eu estava percebendo? Que na sua imaturidade ele não compreendeu que isso é algo errado para o cristão. E na sua imaturidade é muito natural ele ter uma postura de imaturidade. Por isso que nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar daqueles que nasceram de novo. É como se a igreja fosse uma fábrica de filhos, mas ela tivesse morta em relação aos pais, mas ela tivesse morta em relação às mães. Porque quem que vai ajudar o neófito, o novo na fé, a amadurecer? A gente. Quem que vai auxiliar as pessoas que não sabem orar, a orar? Nós. Quem que vai ajudar um ao outro a vencer um determinado pecado específico? Nós, porque é responsabilidade nossa. Hebreus capítulo 5, versículo 14, mais uma vez Hebreus, a Bíblia diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então vamos lá. Qual é o parâmetro para avaliar se um irmão é maduro ou não? Você precisa observar se esse irmão maduro, pela prática constante da fé, diferencia o que é certo do que é errado.
O novo, aquele que nasceu de novo, não tem essa capacidade de discernimento do que seria algo certo, do que seria algo errado. Por isso que cabe a nós termos a responsabilidade de zelarmos por um bom testemunho. Porque existem pessoas olhando para a nossa vida, visando um certo tipo de amadurecimento que talvez eles não vão encontrar em outro lugar, e que carece de nós assumirmos a responsabilidade desses mais novos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, minha mãe me ligou e minha avó, gente, minha avó é incrível. Minha avó, ela é muito emocional, muito explosiva, assim, bem sanguínea, sei lá qual que é o sentimento, enfim, qual que é o perfil, né? Mas ela é bem pra fora, assim, né? Bem agitada. E aí um dia ela ficou brava lá, xingou minha mãe, xingou meu avô lá e tal. E minha mãe me ligou, falou: Léo, ora pela avó, Léo. A avó está muito nervosa, a avó está muito brava. Já era explosiva, ficou mais explosiva ainda. Eu falei: não, mãe, vou orar, beleza. Aí eu estava viajando, o Antônio, meu primo, quem me acompanha nas viagens, e ele é alguém que está caminhando, dando seus primeiros passos na fé, já está amadurecendo gradativamente. E ele estava comigo no carro. E minha mãe me ligou junto com a minha avó. Aí eu conversando com a minha avó: e aí, vó, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ela: tá bem, eu estou meio brava. Estou meio estressada, estou meio brava. Sua mãe falou para você o que aconteceu? Só que minha mãe tinha pedido para eu não falar. Que tinha falado para ela não ficar mais brava do que ela estava brava. Aí eu falei: não sei, o que é, vó? Acho que não. Aí ela foi, contou e tal, beleza, acabou a conversa. Aí o Antônio olhou para minha cara e falou: mano, deixa eu te perguntar. Como é que dá aí agora essa dinâmica que você fez com o Senhor? Aí eu falei: que dinâmica? Ele falou: é que você mentiu, né? Aí, olha isso. Como o pecado do nosso coração vem, gente. Não, mano, deixa eu te explicar o que aconteceu. Justificativa. A beleza do corpo de Cristo é quando você pega alguém que é mais novo na fé e que pode te corrigir, te ajudar a amadurecer, gente. Na mesma hora eu olhei para ele e falei: mano, eu pequei, velho. Menti de fato. Peço perdão para você, peço perdão para Deus, não deveria ter feito isso. Só que às vezes nós vamos permitindo que essas pequenas raposinhas vão entrando no nosso relacionamento com aqueles que ainda não têm maturidade de fé para lidar com essas questões, e isso vai minando o coração dele, porque graças a Deus ele olhou para mim e me corrigiu. Imagina se ele copia o meu ato. E eu errei, eu pequei, eu realmente menti para minha avó. Tinha sua justificativa? Não importa, foi um pecado. Eu precisava de uma correção que, graças a Deus, o corpo de Cristo me proveu. Às vezes, sabe, gente, a gente fica no... O Instagram é uma bênção, diversos aspectos uma bênção. Mas aí eu percebo: crente pode beber? Essa e tatuagem é pecado, é clássica. Só que, vamos lá, vamos ser muito claros. Biblicamente falando, consumir bebida alcoólica não é um pecado. O pecado consiste na embriaguez. Porém, por conta do contexto cultural brasileiro, onde existem diversas pessoas que têm familiares alcoólatras, é recomendado pela igreja que você evite álcool, para que você não venha dar um mau testemunho, ou então trazer lembranças negativas dentro de você. Talvez você pense: isso está muito distante de você. Eu discipulei uma pessoa extremamente íntima a mim, que o pai dela era um alcoólatra, que chegava todos os dias caindo em casa por conta de bebida. Todos os dias. E aí ela chegava na casa de outros irmãos e via esses irmãos bebendo, talvez uma taça de vinho, algo totalmente controlado. O que vinha à mente daquela pessoa? O pai dela. Aí você pode falar: eu tenho que cuidar da minha liberdade por causa da consciência do outro. Sim. Porque eu te pergunto: o que vale mais, uma taça de vinho ou o coração do irmão que está amadurecendo? Então, se for necessário, nós vamos deixar de comer carne. Se for necessário, a gente deixa das coisas mais básicas. Para quê? Para conservar a consciência do neófito. Logicamente, quando Paulo está falando de carne aqui, tem um outro contexto, porque o açougue da época era um pouquinho diferente dos nossos açougues. Mas, especificamente, o que o apóstolo Paulo está falando é: cuide da mente e do coração daqueles que são novos na fé. Se causa escândalo, não convém. Mas é minha liberdade. Submeta a sua liberdade ao amadurecimento do outro, até que você se torne alguém maduro, ou melhor, ele se torne alguém maduro e consiga discernir entre aquilo que é bom e não é bom para ele.
É um cuidado que nós precisamos ter, gente. Agora, essa é a responsabilidade dos maduros. Você está aqui hoje, você é maduro em Deus, você é maduro em Cristo Jesus, tua responsabilidade é zelar pelos novos na fé. Agora deixa eu falar com os imaturos. Gente, a finalidade de se cuidar do imaturo é para que o imaturo se torne maduro e não dependente. Presta atenção, vou repetir. A finalidade de se cuidar de um imaturo é para que ele se torne maduro e não dependente. Então, talvez você está em uma estação de imaturidade. A grande questão é, quando você vai amadurecer? Até quando você, no meio de uma crise, de um problema, fala, preciso ligar para o pastor, tem que falar com o pastor, porque só o pastor consegue resolver esse problema. É só a pastora, é só o pastor. Quando o pastor ora, eu sinto paz. Meu irmão, você tem o mesmo acesso a Deus que qualquer pastor na face da terra tem. Então, você está em crise, logicamente, procure os pastores, procure os líderes da casa. Porém, o que eu percebo na dinâmica da igreja é que às vezes a emergência se torna um padrão. E se a emergência se tornou um padrão, deixou de ser uma emergência e se virou um padrão. Tem vezes que... eu estou com um problema. Toda semana a pessoa está com um problema. Uai, se vira, meu irmão. Você tem maturidade bastante, você tem direcionamento de Deus de acordo com as Escrituras. É lógico que vai haver um cuidado entre nós. O que eu estou batendo contra é a dependência que nós criamos às vezes uns dos outros. Tem um autor, se você for ler ele, lê com muito cuidado, com muito filtro. Ele se chama Frank Viola. Ele é bem extremo em relação a uma linha, mas essa frase dele foi categórica. Ele fala o seguinte: vivemos em uma geração fraca, composta de pais cujos filhos nunca amadurecem, terapeutas cujos pacientes nunca são curados e professores cujos estudantes nunca se graduam, homens fracos sem responsabilidade que nunca se emancipam. Escuta, é uma leitura da sociedade, só que parte da sociedade está dentro da igreja. Então não é de se impressionar que existem irmãos e irmãs que são totalmente dependentes de outras pessoas, sendo que é uma justa cooperação que traz o amadurecimento para o corpo de Cristo. Sabe, gente, nós precisamos ser muito sinceros com a gente mesmo. Será que nós não estamos sendo dependentes ao invés de emancipar? Às vezes eu fico pensando, me dá calafrios de pensar o Teófilo, meu filho, com 30 anos de idade morando comigo. A não ser se for algo muito específico. Se for algo muito específico, tudo bem. Mas 30 anos de idade, negão, voe para fora do linho, passarinho. Você fala isso perto da mãe, a mãe fica, não, fica até os 50. Eu, 50? Tá maluco? Eu lembro quando eu era mais novo, meu pai, cara incrível, mas ele é um homem de poucas palavras. E as palavras são muito duras. E eu lembro que quando eu era criança, meu pai às vezes me ensinava algo, me dava umas pauladas assim e eu ficava, rapaz do céu, e eu entrava no quarto chorando, e ele falava assim, Leonardo, presta atenção, hoje você não entende porque eu faço isso, mas daqui a pouco você vai crescer e você vai entender. Meus irmãos, semana passada, eu me peguei orando pelos meus pais, e teve um momento que eu comecei a chorar, em gratidão, por cada ponto que o meu pai me corrigiu, quando eu era jovem e adolescente. Porque hoje eu entendi o que ele quis dizer. Ele não criou um filho para ser dependente. Ele criou um filho para ser um pai responsável por outra família. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos discipulando vocês para depender para sempre dos vídeos do YouTube do Douglas. Nós estamos nos discipulando mutuamente para que cada um tenha habilidade e cuidado bastante para cuidar do alimento espiritual da sua família no que diz respeito às Escrituras. A grande questão, pai, é o conhecimento bíblico que seus filhos têm vem da escola dominical ou daquilo que você ensina para ele? Escuta, não precisa ser um teólogo para isso. Tem que ser crente. Tem que ser alguém que estuda a palavra. Tem que ser alguém que ao menos lê as Escrituras para ensinar os seus filhos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, já estou terminando. Timóteo fala o seguinte, ou Paulo escreve para Timóteo, né? 1 Timóteo 4, 12. Ninguém o despreze por você ser jovem,
Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para o dom com que você recebeu. É bem provável que Timóteo tinha cerca de 30 anos de idade. E o apóstolo Paulo está falando para ele, presta atenção, não deixa ninguém desprezar você porque você é jovem. Pelo contrário, se torne padrão para os fiéis. Seja um exemplo no que diz respeito à palavra, à conduta, ao amor, à fé e à pureza. Isto é, na sua imaturidade, amadureça a um ponto de os outros olharem para você e se inspirarem na sua vida. Meus irmãos amados, eu não sei qual é o contexto da sua vida. Eu já umas 3 vezes ouvi isso, de irmãos que fazem parte da comunidade faz muito tempo. Irmãos que vêm de um lar totalmente complicado e totalmente problemático. Irmãos que nunca sonharam em construir uma família, mas que ao observar os maridos dessa casa, começaram a sonhar em casar. Mulheres que talvez não tiveram uma boa educação, um bom cuidado no lar com as mães, talvez porque nem teve mãe ou pai, mas com essa comunidade, e começaram a compreender a responsabilidade de mulher dentro da casa, também com os filhos e outros aspectos. Por quê? Porque nós estamos assumindo a responsabilidade da parada, gente. É você olhar para si, para o seu estilo de vida, e apesar das nossas fraquezas, tentar, buscar com todas as forças, ser um padrão para os mais novos. Buscar com força, unhas e dentes, pela graça de Deus, inspirar pessoas a construir uma vida fundamentada em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, quando as pessoas olham para nós, eles se sentem mais atraídos por Cristo ou eles querem se distanciar do Senhor? Quando alguém olha para o seu lar, quando alguém olha para a sua empresa, quando alguém olha para você, seu estilo de vida, você é desprezado pela sua má conduta? Ou apesar das suas fraquezas, e todos nós somos falhos e fracos, nós podemos falar, olha para mim, e apesar de mim, dos meus pecados e das minhas dificuldades, Deus graciosamente tem cuidado para que eu possa ser um devorador das Escrituras, para que a minha conduta seja íntegra apesar de mim, para que no amor, na fé, na pureza, eu seja um exemplo. Não negligencie o dom que está sobre você. Isto é, não permita ser roubado pelas distrações dessa era. Contribua no corpo de Cristo com aquilo que Deus te chamou para contribuir. Aí talvez você fala, mas é que é tão pequenininho. O Douglas fala para milhões de pessoas, os bravos tocam para milhões de pessoas. Não importa qual é a sua parte, só seja responsável e fiel nisso que Deus está colocando na sua mão. Porque, gente, os parâmetros humanos não comungam com os parâmetros de Deus. Às vezes a gente pensa em milhões, só que para Deus às vezes isso é fumaça, isso é neblina, que some com o esquentar do sol. Então qual é a sua parte? Zele por isso. Estude para trazer edificação ao corpo de Cristo. Cuide, seja responsável para que nós possamos usufruir o dom que Deus deu a você. O dom que Deus deu a você não é para o seu próprio alimento. Não é para falar, parabéns, você é grandão, fortão, inteligentão. Não! É para quê? Para que você preserve a saúde espiritual dessa família a qual Deus te colocou. Vocês acham que eu trabalho para minha esposa olhar para minha cara todo dia? Trabalhador, traz dinheiro para casa. Lógico que não, gente. Eu trabalho para que o pão chegue na minha mesa, para que meu filho possa ser cuidado, para que minha esposa seja cuidada. Eu não quero aplausos não, eu quero cuidar daqueles aos quais Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Ei, a sua família foi ampliada, não envolve somente aspecto biológico, fisiológico. Agora a nossa família são todos aqueles que foram reunidos pelo nome de Cristo. Então seja responsável, se torne zeloso em observar essa comunidade amadurecendo cada dia mais. E talvez você olhe e fale, tá vendo aquele irmão? Só faz coisa errada. Aquele irmão, então meu irmão, faz o seguinte: assuma a responsabilidade de cuidado dele, porque a gente sabe dos problemas.
que a gente não sabe é quem vai nos ajudar a lidar com esses problemas. Último ponto, para eu terminar. Congregar é fazer parte da família de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Algumas perguntas que ficam. Por que edificarmos uns aos outros? Por que cuidarmos dos imaturos? Porque agora, por meio de Cristo, somos parte da família de Deus. Mais uma vez citando Frank, ele fala o seguinte: a igreja retratada no Novo Testamento é uma comunidade eclesiástica modelada segundo Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo estão todos em relação. Olha essa parte. A comunhão familiar é a origem como o destino da igreja. Escuta, se você é crente, se você crê em Cristo, crê em Deus Pai, crê no Deus Espírito, você confessa a Santíssima Trindade. O nosso Deus é um Deus trino, é um Deus em 3 pessoas, só que é um Deus. E nesse Deus há relação, termo muito usado por muitos pregadores aqui, a pericorese, que foi cunhado lá no ano 330, depois de Cristo Jesus. Termo usado para explicar que existe uma dança na comunhão do nosso Deus. É o Pai que se relaciona com o Filho que se relaciona com o Pai, que se relaciona com o Espírito. Então é na comunhão que o nosso Deus faz com que toda a eternidade fique observando a Ele. É uma relação eterna. É interessante que Deus, em sua sabedoria e soberania eterna, Ele pensa o seguinte: já sei, vou desenhar algo para expressar a minha comunhão eterna. Ele pensa no quê? Na igreja, no corpo de Cristo. Então a comunhão da igreja é a materialização daquilo que a Trindade está fazendo na eternidade, comungando profundamente. Então não é somente aspecto institucional, social, teológico, filosófico, não. É aspecto de mistério. Porque na comunhão dos santos existe profundidade do conhecimento de Cristo. Meu irmão, você quer conhecer mais a Cristo? Entrelace o seu coração com os seus irmãos. Cada um carrega uma partezinha. E essa é a beleza do corpo. De todos sermos diferentes. Todos aqui são diferentes. Cada um vem de uma matriz, de um lugar. Cada um com o seu sotaque específico, ainda mais no Brasil. E a beleza é: existe preciosidade de Cristo em todos nós. É comunhão profunda e eterna. Sabe, às vezes nós sempre pensamos muito no exercício evangelístico. Como que eu faço para ganhar os meus irmãos, ou a minha família biológica para Cristo? Como que eu faço para ganhar alguém para Jesus? Como que alguém, e eu queria mudar essa pergunta: como o mundo reconhece que nós somos discípulos de Jesus? Como que o mundo reconhece que nós somos família de Deus? O mundo reconhece que nós somos família de Deus pela riqueza material do povo da igreja? Não. Ser crente não é inerente a ser rico. Ter comunhão com Deus não envolve aspectos materiais necessariamente, podendo acontecer e que aconteça em nome de Jesus. Receba. O mundo vai reconhecer que nós somos família de Cristo pelas profecias e pelo mover de Deus no nosso meio. Apesar disso ser importante, não. A forma pela qual o mundo reconhecerá que nós somos família de Deus é a forma em que João colocou ou registra no capítulo 13, no versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ah, como eu tenho falhado no evangelismo, gente. Porque é simples. É nós nos amarmos de uma forma profunda, e o mundo olhará para nós e falará: discípulos de Cristo. Mais valioso que 1 milhão de vídeos,
mais valioso do que 1000 panfletos entregues nas ruas, mais valioso de qualquer show gospel que a gente pode fazer no posto de monta. É o amor que existe entre os irmãos. Eu confesso, eu falho nisso. Se não é a graça de Deus em nos sustentar, nós jamais vamos conseguir fazer isso, gente. Só que fica uma outra questão: que tipo de amor? Porque hoje o mundo nos vende várias ideias de amores. Amar na sua forma mais vergonhosa de todos os tipos. Só que o amor pelo qual Deus nos chama a viver é segundo o parâmetro do próprio Deus. E o próprio Deus vai nos explicar o que é amor. Deus encarnado, João capítulo 13, versículo 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Qual é o parâmetro de Deus para definir amor? O parâmetro de Deus para definir amor é a forma em que Cristo nos amou. Então ele está falando, olha, não é para você amar o tanto que você é amado, é para você amar o quanto você já foi amado por mim. Esse é o parâmetro de Deus, gente. O resumo de toda essa pregação é: amemos uns aos outros. Entrelacemos o nosso coração em um profundo afeto, ao ponto do mundo contemplar uma igreja unida na pessoa de Jesus, para sermos transformados. Eu queria me despedir de vocês com as últimas palavras desse ciclo, dessa estação, com o coração apertado, feliz, mas apertado ao mesmo tempo, com as palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Se pudesse deixar minhas últimas palavras, usaria as palavras de Paulo. Cuidem de vocês mesmos. E cuidem do rebanho que Deus responsabilizou todos nós. Que é esse aqui. Imperfeito, chato muitas das vezes, mas é o rebanho que Deus nos confiou. É essa igreja que a gente ama. Não é a igreja do conceito, é a igreja da prática. Sabe, gente, esses 4 anos que eu viajei muito, no Brasil e fora do Brasil, para pregar o evangelho, fui igreja reformada, igreja tradicional, episcopal, assembleia, fui em todo tipo de igreja que vocês podem imaginar. Só que quando eu voltava para o meu DNA, era uma sensação de, ufa, é minha família. E às vezes eu chegava lá com a cara brava, chato por alguma coisa, triste com alguma coisa, às vezes feliz também. Mas sempre eu pude provar desse ambiente no nosso meio. E eu queria encorajar vocês a congregar, a se reunir como igreja, nos parâmetros aos quais o próprio Deus estabeleceu, edificando-se mutuamente, cuidando do imaturo e vivendo como corpo de Cristo na terra. Fica de pé no seu lugar. Queria orar junto com você. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é alimento para o nosso ser, vigor para a nossa alma e para o nosso espírito. Palavra que traz vida no meio da comunidade. Nós clamamos a Ti, Senhor, faça de nós homens e mulheres devoradores da Tua palavra. Ó Deus, que nas nossas reuniões flua, transborde palavras de Cristo dos nossos lábios. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós fomos negligentes em relação a algumas coisas. Perdão pelas vezes que nós vivemos uma vida centrada em nós mesmos, no eu, no indivíduo.
negligenciamos os nossos irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a conduzir o rebanho que o Senhor nos confiou como pastores e ovelhas, de forma zelosa e responsável. Que o mundo olhe para nós, Senhor, e contemple somente uma coisa: amor de Cristo fluindo nas relações. Nada além disso, Senhor. Que a preciosidade da nossa igreja, que a riqueza da nossa igreja seja o amor de Cristo fluindo nas nossas relações. Amor que foi derramado no nosso coração pelo Santo Espírito do Senhor, que hoje habita em nós, que nos guia, que nos fortalece, que nos transforma, que nos edifica. Espírito Santo da graça, auxilia-nos nesse momento, Senhor. Nós não conseguimos mudar as inclinações do nosso coração. Transforma-nos, Senhor. A promessa é que o Senhor escreveria as tuas leis no nosso coração. Não só escreva no nosso coração, como que a tua lei venha também trazer transformação no nosso caráter. Transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Senhor, que a tua palavra seja o padrão da nossa vida, rocha a qual estamos construindo tudo aquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Leva-nos à profundidade, leva-nos a espelhar a relação da Trindade, para que a igreja prove do congregar de fato, para que a igreja prove do que é reunir-se como uma família, cada junta, Senhor, cada parte responsável pela cooperação da edificação do todo. Amadurece os imaturos, traga maturação aos imaturos, mas também conscientiza os maduros, Senhor, do zelo. Não permita que nós venhamos negligenciar o dom que foi dado a nós gratuitamente por meio de Cristo. Louvamos e exaltamos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por esse ciclo. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa família. Eu louvo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês.